que você aí de casa visse o que acontece nos bastidores, nossas câmeras tudo pulando pra lá e tudo pulando pra cá. Nem em Itaquera ontem o Poropopó tava tão alto quanto esteve aqui no estúdio agora. Pachecão é corintiano? São Paulino. Ah, é? Gente, sextou. Olha lá que bonitinhos as mãozinhas do Poropopó aqui. Tim, parabéns. Kane, parabéns. Oswaldo, parabéns. Parabéns, Corinthians! Ai, pulei um pouquinho, já tô assim. Campeão paulista de 2025. E olha só quem tá aqui pra comemorar, pra falar sobre a grande final do Paulistão. Comemorar não. Alex Miller. Tô aqui, mas não pra comemorar. Pra referenciar. Aí sim. E Marcelo Bazejo, voltou de férias. Voltei descansado, energia recarregada. Hoje a gente traz cobertura completa do empate que garantiu a Taça ao Timão. Tem a festa da fiel torcida na Neoquímica Arena e também nas ruas da capital. A gente traz aí numa entrevista exclusiva com o atacante Thales Magno. A gente falou com ele hoje. No Palmeiras, a questão é o que fazer a partir de agora, né? Juntar os caquinhos. A gente vai falar também sobre as estreias de Santos e São Paulo no Brasileirão. Antes do intervalo, notícia importante. Seleção brasileira, não tem mais técnico. Já já a gente fala sobre isso. Então, segura aí que tem dicas e solta o Poropopó. Foi bonito e foi merecido. E hoje a gente vai falar muito sobre a grande final do Campeonato Paulista. E quem vai começar tecendo comentários sobre este tema é o mestre Alberto Helena Júnior. Vamos assistir. Oi, minha linda! Olha aí, Corinthians campeão, hein? Mais uma vez. E deve isso muito a um jogador. Que você para pensar, o Corinthians estava lá passeando perto da beirada do Brasileirão quando o holandês chegou a Itaquera e mudou a cara do Corinthians. O Corinthians passou a ganhar tudo, foi para a Libertadores e agora campeão paulista diante do Palmeiras, que não é fácil, né? Embora o Palmeiras vivesse a maldição do tetra, né? O Yuri Alberto virou artilheiro de novo, né? Ele que não marcava gol, estava sendo escanteado e, no entanto, passou a ser o artilheiro do time e do campeonato. Mas, enfim, vamos em frente. Beijo, linda. Beijo, mestre. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o título do Timão. Agora, vamos comentar a rodada de estreia do Brasileirão nesse final de semana. Domingo, 6h30 da noite, o Santos enfrenta o Vasco em São Januário. Neymar, desfalque do Peixe no duelo. O atacante segue em processo de transição física e só volta a campo depois de encerrar esse trabalho de fortalecimento, ok? Bom, o assunto agora é seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou agora há pouco a saída do técnico Dorival Júnior do comando da equipe canarinho. O dirigente fez apenas um pronunciamento e não respondeu às perguntas. O que vocês acharam? Acho que foi uma pedra cantada, né? O Garrafa deu informação aqui ontem, né, que o plano A é o Jorge Jesus, né? Então, desde a derrota, né, Bacejo, para a Argentina, já se sentia no clima. Até a coletiva do Dorival já foi constrangedora, coitado, né? Eu fiquei com dó do Dorival, porque de fato não encaixou, não deu certo, era um sonho dele. Pena. Realizou o sonho de ser técnico do Brasil, mas não encaixou, não tinha o tamanho. Quem você colocaria? Jorge Jesus, eu acho que é um nome legal para ser procurado, estudado e convidado. Eu acho legal. Eu acho que o Jorge Jesus é a via mais fácil. Ele sempre demonstrou muito interesse em treinar uma seleção numa Copa do Mundo e eu acredito que as únicas possibilidades do Jorge Jesus seriam seleção de Portugal, seleção brasileira ou uma seleção ali do Oriente Médio onde ele já trabalha. A seleção brasileira para o Jorge Jesus é um desafio que talvez seja o maior desafio da carreira dele, mas eu acredito que por toda a bagagem que ele colecionou ao longo dos anos como treinador, ele está mais do que pronto, conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores brasileiros. Agora, a única dúvida é em relação ao Neymar.
Porque o Jorge Jesus chegou a dar declarações de que o Neymar não reunia mais condições físicas para atuar em alto nível. Era o técnico dele, por isso, por isso ele saiu do Al Hilal. E o Neymar rebateu daqui também. E ele rebateu, ele não gostou, o Neymar mostrou muito incômodo com essas declarações do Jorge Jesus, então a gente precisa ver como seria essa relação Neymar e Jorge Jesus na seleção, porque todos nós sabemos que o Neymar na seleção brasileira é o dono do vestiário, né? Bora falar do São Paulo, então, aqui no Gazeta Esportivo. O Tricolor estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Sport de Recife, no estádio do Morumbi. O técnico Luiz Ubeldia tem quase todos os jogadores para esse duelo à disposição. E quem está fora da partida é o atacante Lucas Moura, que segue em recuperação de um trauma no joelho direito sofrido na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. A tendência é que o jogador fique fora também do jogo de quarta-feira pela Libertadores contra o Tajeres, lá na Argentina. Isso é uma perda sentida, hein, Bassédio? É um desfalque tanto, o Lucas é o principal, é a grande referência técnica desse elenco, né? Nessa temporada chegou o Oscar também, mas o Lucas ainda assim é o jogador mais desequilibrante do São Paulo. E lógico que o desfalque será mais sentido ainda mais na Libertadores do que na estreia contra o Sport. O São Paulo tem um elenco mais qualificado e mesmo sem o Lucas tem totais condições de vencer o Sport em casa no Morumbi, até porque ficou praticamente 20 dias se preparando e descansando para essa estreia no Campeonato Brasileiro após a eliminação na semifinal do Paulista. Então eu acho que o São Paulo tem qualidade, tem material humano para vencer o Sport sem grandes complicações. Na quarta-feira, contra o Tajeres, na Argentina, pela Libertadores, aí eu já acho que a ausência do Lucas será mais sentida. O São Paulo é um com o Lucas Moura e completamente outro sem o Lucas, né? Claro que parece uma coisa óbvia, mas é pra gente mostrar a diferença de qualidade do time quando o Lucas está. É outra coisa, é outra realidade. O São Paulo é muito forte com o Lucas Moura e sem o Lucas eu sinto ainda uma fragilidade, assim. Então, deu sorte que vai estrear com o Sport, que é um time horroroso, que deve cair para a Série B de novo. E na quarta-feira, sim, acho que o Tajeres até entra em campo como favorito por causa da ausência do Lucas Moura. Deixa eu só dar uma informação. Marina, setorista do São Paulo, acabou de informar que o Oscar também não joga amanhã. Então, vamos ver como é que vai entrar essa equipe em campo. Chegou a hora, a torcida do Corinthians. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou todos os detalhes do jogão de ontem na Neoquímica Arena. Pode rodar! Em jogo, tudo que o futebol pode oferecer. Estádio abarrotado, rivalidade, título e emoções à flor da pele. Ninguém mandou ser apaixonado pelo esporte do povo, pelo time do povo. O escudo que enche o peito é o mesmo que acelera o coração. Como é que tá a ansiedade pra hoje? Tá mil. Ixi, hoje vai ser 3-0 o Coringão, né? Vai passar o carro hoje. Ansiedade a mil, mas a gente vai levar esse título. De um lado o Corinthians, o maior campeão paulista, em busca do 31º título estadual. E para quebrar um tabu, um jejum de 6 anos sem conquistas. Do outro, Palmeiras, sonhando com um tetracampeonato inédito, tetra de verdade, seguidinho. Façanha que seria ainda maior aqui dentro da casa do rival. Noite histórica em Itaquera. Você tá agitado. Eu tô com meu filho chegando ali, a gente tá... Vai ser o primeiro jogo do meu filho, a primeira grande final do meu filho tá com 15, ele tinha 9. Contra o São Paulo, ele não entendia muito bem, então é um jogo especial, aqueles jogos que a gente vai lembrar daqui a 30 anos, se eu estiver vivo daqui a 30 anos, mas vai dar certo. Casa do Timão, o palco da grande final. Recorde de público batido pelo 12º jogador, aquele que não entra em campo, mas que carrega o timão nas costas, a torcida. A festa com tudo que a Fiel tem direito. Nas arquibancadas, clima hostil até a tampa para intimidar o maior rival. E hoje, hein, cara? Não, hoje é Corinthians, certeza, é 2-0. Não, mas tem um Palmeiras do outro lado, hein? Mas tem um Corinthians aqui. Rivalidade tão forte que começa já no aquecimento entre seguranças dos clubes.
Aos 5 minutos de partida, o clima esquenta com os jogadores, após Hugo Souza sair corajosamente aos pés de Vitor Roque. O Palmeiras, com a obrigação de vencer, ataca, mas sem perigo. No contragolpe, Memphis Depay encontra Rodrigo Garro, que no sacrifício esquece do joelho dolorido e dispara a canhota contra o Everton e acerta a trave. O Verdão volta do intervalo, jogando também contra o relógio. Até que Vitor Roque é derrubado por Félix Torres no limite da área. O juiz marca pênalti, mas não expulsa o zagueiro do Corinthians, que já tinha cartão. Quem toma o vermelho é o Abel Ferreira. Rafael Veiga se apresenta para cobrar. Bate firme. Hugo Souza, preciso, busca no canto e explode os mais de 48 mil loucos do bando. A seguir, Félix Torres comete outra falta. Aí sim, chuveiro mais cedo para o equatoriano. O Palmeiras vai pro tudo ou nada, em vão. Memphis deve ter visto no Gazeta Esportiva o que o Edilson disse na véspera. Eu vou dar um conselho pro Memphis, hein? Quer ficar famoso no Brasil, faz embaixadinha. Não tem embaixadinhas, mas tem provocação de Depay à la Capetinha 99. E o pau quebra. Lomba e Martínez expulsos, um de cada lado. A arena pega fogo. A Fiel comemora o título antes da hora. E quem perde o gol feito é o Yuri Alberto, cara a cara com o Everton. Fogos no gramado. A torcida não se segura. O jogo para de novo. Recomeça até o placar final 0-0. Hugo Souza, o herói da conquista, é abraçado. Se derby é sempre um campeonato à parte, esse literalmente valeu taça. E o troféu do Paulistão 2025 fica com o todo-poderoso Timão. Só agradecer a todos que me ajudaram, que me ajudaram a me manter de pé. E hoje estar aqui conquistando esse grande título com a camisa do Corinthians e poder fazer esse gol do título, cara. Primeiro de muitos? Em nome do Senhor Jesus, que seja. Vai ser, eu creio. Na hora do pênalti eu falei, papai, faz mais uma vez na minha vida, vai. E eu não faço nada sem a presença do Senhor, não faço nada sem o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus, Ele me coroou com esse pênalti defendido com esse título. Então eu quero dedicar a minha família que está aqui e o meu papai que está lá no céu. Uma noite de sossego, pelo menos, para você? Eu estou preocupado já é amanhã acordar, trabalhar, sábado viajar e começar domingo com o pé direito, se Deus quiser. E aí, o que vocês acharam do jogo? Olha, Michele, para começar, parabéns ao Corinthians, né? Porque se a gente pegar o recorte das duas partidas finais, o Corinthians mereceu. Foi o único time que entrou em campo com a disposição de disputar uma final de campeonato. Com comprometimento, com raça, dividindo todas as bolas, ganhando todas as divididas. Um clima de final. Já o Palmeiras entrou em campo como se estivesse jogando um jogo que se der para ganhar, ótimo. Se não der para ganhar, deixa para a próxima. Foi como se tivesse sido um jogo de meio de campeonato brasileiro, assim, sabe? Que valem 3 pontos, se não der, a gente na próxima recupera. Foi esse espírito. O Palmeiras não competiu, o Palmeiras não disputou e o Corinthians foi muito inteligente na sua atuação ontem, falando desse jogo de ontem, porque ele ficou postado atrás e aproveitou a falta de inspiração do time do Palmeiras para neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras não teve praticamente nenhuma chance, tirando o pênalti, que foi lá num lance fortuito que o Facundo achou o Vitor Roque. O Vitor Roque, tem gente já criticando, mas ele foi o cara que mais deu trabalho ali, que mais correu, que mais tentou, que, sabe, buscou espaço, tanto é que sofreu mais uma vez um pênalti e estava buscando aparecer. Ali
um parênteses, né? O árbitro pipocou aí, porque ele deveria já ter expulsado o Félix Torres nesse momento. Para sorte do árbitro, 2, 3 minutos depois, o Félix Torres teve a inteligência de dar um carrinho por trás de novo no Vitor Roque e aí ele foi expulso. Mas aí deveria ter sido expulso o Félix Torres. Então, o Palmeiras vive um momento muito difícil, porque o Abel, que sempre reclama de calendário, teve 10 dias para treinar o time, mesmo com 6 jogadores fora nas suas seleções, mas com quem ficou ele poderia ter treinado, depois passado as instruções para quem voltou. O Palmeiras não apresentou nada, nenhuma novidade, a começar da escalação, que foi a mesma do primeiro jogo. Eu imaginava que o Abel ia tentar surpreender o Ramon, colocar alguma coisa diferente, mas não, repetiu igualzinho, não só a escalação, como a lentidão, a inoperância, a ineficácia do primeiro tempo. No segundo, tentou um pouquinho mais, só que também sem nenhum tipo de qualidade. Então o Palmeiras precisa trabalhar. O Abel Ferreira antigamente mostrava a jogada ensaiada em falta, em escanteio, até em lateral. Hoje você não vê mais nenhuma jogada ensaiada. É bumba meu boi, chutão pra frente, chuveirinho e bola pra trás. O Everton é o jogador do Palmeiras que mais pega na bola. O Facundo tá lá na ponta esquerda, ele recua pro Everton. Isso é chato. No meio do campo a bola chega, os volantes não sabem trabalhar. Ó o Memphis. Olha a diferença dos volantes do Corinthians pros volantes do Palmeiras. O Aníbal e o Emiliano parece que são proibidos de passar do meio de campo, não sabem jogar bola pra frente. É tudo pro lado e pra trás. Essa caneta aí, olha aí, ó. Pro lado e pra trás. E o Memphis é gigante, né, cara? Gigante. Ele aproveitou um jogo desse. Então, ele aproveitou o jogo desse pra mostrar a qualidade. Isso aí eu acho legal, faz parte do futebol. Tira o GC pra gente ver. Pela regra, ele poderia até tomar do cartão amarelo aí por atitude antidesportiva. Isso tá na regra. Mas por que antidesportiva? Porque tá debochando do adversário, fazendo coisas que não são objetivas pro futebol. Não, ali da caneta. Isso aí? Não, caneta não, Michele. Quando ele subiu na bola aí, ó. Aí, ele ficou de pé em cima da bola. Eu sei, então isso não pode, na regra não pode. O árbitro deveria ter dado o cartão amarelo, tiro livre indireto. Não pode prender a bola. Não pode fazer isso, é atitude antidesportiva. Foi rapidinho. Olha, Bazejo. Mas é isso. Olha, o Palmeiras apresentou ontem o que apresentou também na semifinal, o que apresentou em outros jogos deste Campeonato Paulista. O time mostra muitos problemas, muitas deficiências em termos de criação. Depende muito do Estevão, do mano a mano do Estevão, que é um jogador excelente, espetacular, mas o Palmeiras tem qualidade no seu elenco para produzir mais. É claro que chegaram muitas peças ao longo desse primeiro trimestre, o Abel ainda vai ter que fazer esse time da liga, são muitos jogadores chegando, alguns deles ainda nem estrearam, mas o Corinthians mereceu demais essa vitória e esse título, porque foi mais time coletivamente e até mesmo individualmente. Do lado do Palmeiras, o Estevão foi um oásis em meio a nada, a um deserto de criatividade. E no lado do Corinthians, além de você ter uma força coletiva, você também teve bons talentos individuais se destacando. Rodrigo Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto, todos esses jogadores cresceram em momentos decisivos. Um time com confiança, né, Basé? Com confiança, o clima no vestiário é outro. Muito se falou também, mas o Memphis pegou a camisa 10 do Garro. A gente viu aí, ó, o time tá fechado, todo mundo jogando em prol do Corinthians, na mesma sintonia, em busca do mesmo objetivo. Por mais que possa ter tido alguma rixa de bastidor, tá muito claro que isso não foi capaz de tirar a paz dentro do vestiário do Corinthians, e o Corinthians entregando um título depois de 6 anos para a torcida gritar é campeão. Fazia tempo que a Fiel não gritava é campeão. Então, acho o título do Corinthians muito merecido pelo trabalho que tem sido conduzido pelo Ramon Dias e principalmente pelo Fabinho Soldado, que foi o grande profissional, para mim é um dos grandes responsáveis por essa volta por cima do Corinthians, contratou bem, colocou a casa em ordem. Hoje o Corinthians tem comando, tem um time bom e tem uma força coletiva para quando esses talentos individuais não aparecerem, ainda assim o Corinthians consegue ser competitivo. Corinthians com boas perspectivas para essa temporada. Michele, 30 segundos, pois não. 20, rapidinho, só sobre o Estevão. Não dá ainda para comparar Estevão com o Endrick, desculpa. O Estevão mostrou em 11 clássicos que ainda não é o jogador decisivo que o Palmeiras precisa. Ele é craque, gênio, habilidoso, é o mais habilidoso do país, é um cara que vai ser, eu acho que um dos maiores do mundo. Mas hoje você querer comparar o Endrick ao Estevão, não dá. O Estevão em 11 clássicos não marcou um gol e não foi protagonista em nenhum deles. Então, gente, 11 clássicos e não fazer nada,
tem que evoluir, tem que acrescentar muitas coisas na carreira. E o Endrick, quando chegou, deu um campeonato brasileiro praticamente sozinho para o Palmeiras. Bom, na coletiva de imprensa, após a conquista, o auxiliar técnico Emiliano Dias destacou 2 pontos. A satisfação por dar alegria ao torcedor corintiano e o comprometimento de Rodrigo Garro. Vamos acompanhar. Tener a possibilidade com tu trabalho fazer feliz a 35 milhões de pessoas não acontece sempre. E gente que está passando mal, que a veces no llega a fin de mes, que a veces sofre un montón y hoy tenés esa posibilidad de llevar una sonrisa a la casa de cada familia de los 35 millones de corintianos. Para nosotros lo falamos ante un juego, es increíble porque 35 millones de personas es mucho, mano. Lo del gordo es increíble. El León te sintió, ya todos saben porque apenas aconteció, antes no podía caminar. Hicimos el táctico y no podía caminar. Entonces preparamos otra opción de juego y ele hoje acordou, me mandou um mensagem: eu vou jogar, ainda assim é meu último jogo, minha carreira, me falou. Imagina se não vai pôr um cara assim. Pois é, imagina se eu não vou colocar um cara assim. E o técnico Ramon Dias falou sobre o que ele pensou no momento crucial da partida, aquela cobrança de pênalti do Rafael Veiga. O que passou em tua cabeça quando hicieron el penal? Que lo iba a atajar. Ay, qué frío. Sabemos lo que es Hugo, el temperamento, su categoría. Sabía que lo iba a atajar. Estaba muy tranquilo. Y el destino está marcado. Aunque mucha gente lo quiera cambiar, no, pero está marcado. Entonces son situaciones que no van a cambiar. Mas foi um momento ali, né? O que você sentiu no momento, na hora que o Veiga ia bater o pênalti? Você achou que ia dar? Eu tava tranquilo, Michele. Eu achei assim, claro, a chance maior é de fazer o gol normalmente pro batedor. E sendo o Veiga, que é o melhor batedor do Palmeiras, e que tinha batido na semifinal contra o São Paulo muito bem, achei que ia sair o gol. E o que eu não gostei dessa batida é que ele mudou um pouco a característica dos últimos pênaltis que ele cobrou. Ué, porque é bom também mudar. Porque se bate igual, vamos falar, bate igual. Não é isso, ele pode variar o canto, ele pode chutar no meio de vez em quando, mas ele estava batendo o pênalti mais forte, porque ele passou uma sequência ruim de pênaltis desperdiçados um tempo atrás, ano passado, retrasado, ele perdeu alguns pênaltis. E aí foi cobrado, e ele insistiu, porque ele tem confiança nesse fundamento, que acho que a melhor coisa que ele faz é bater pênalti. Mas ele mudou. Contra o São Paulo ele fez até um golaço, entre aspas, de pênalti, que é difícil falar golaço de pênalti, né? Mas ele meteu no ângulo, uma porrada no ângulo, onde nenhum goleiro pegaria. E contra o Hugo, que é um grande pegador de pênalti, ele bateu num cantinho rasteiro, não com tanta força. Foi até colocado, não foi um pênalti assim, displicente, não é que ele bateu assim um pênalti debochado, não, ele bateu com seriedade. Não foi uma cavadinha. Foi mais mérito do Hugo do que displicência do Veiga. Vamos falar do mérito Eu conversei com algumas pessoas que entendem disso. Foi um mega pulo do Hugo. Mas o Veiga já demonstrou que ia chutar naquele canto, porque ele virou a posição do corpo dele, e o Hugo espera isso. E aí ele viu e pula. Ele percebeu. Dá pra voltar essa imagem? Ele percebeu a inclinação do corpo do Veiga, e o goleiro que trabalha com isso, ele presta atenção nisso. É uma das especialidades do goleiro. Veiga, canhoto? Canhoto. Então, aí ele virou. E aí o Veiga não virou o pé e chutou ali convicto, né? Dizem que ele ficou atrapalhado pela confusão que o Abel Ferreira provocou no banco por causa do lance que originou o pênalti, que o Abel queria a expulsão do Félix Torres com razão, mas ele exagerou na dose. Olha lá, ele deu uma, sabe, a ponto de ser expulso. O jogo foi parado 5 minutos. A impressão bater que passa é que ele preferiu não arriscar muito na cobrança, ao invés de buscar o ângulo e correr o risco de a bola ir pra fora ou bater no travessão. Eu também acho. Porque, o Palmeiras estava perdendo, tá jogando na casa do Corinthians. É muito melhor, muito mais seguro ele ir no pênalti menos ousado, vamos dizer assim. Só que aí deu no que deu. Pois é, difícil. Pelo menos foi no gol. Não foi pra cima igual o Bádio, vai. Vai. E outra, a defesaça do Hugo. Tem que enaltecer o Hugo. O Tigre, o José Paz está no estádio do Pacaembu para conferir a festa da Federação Paulista de Futebol. Tá lá no estadual, terminou ontem, né? Os jogadores estão chegando, Zé?
Fala, amigo, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Não, por enquanto nenhum jogador passou aqui pela zona mista, estamos aqui no nosso cercadinho, muita imprensa, não dá nem pra gente se mexer, mas a expectativa é de que os premiados aí, os convidados, os agraciados nessa noite aqui no estádio do Pacaembu comecem a chegar por volta aí das 19 horas e mais 10 minutinhos, a festa promete começar ali por volta das 20, então daqui a pouquinho muita gente importante passando aqui pela zona mista do estádio do Pacaembu. E claro, enquanto eles não chegam por aqui, a gente vai falando sobre esse jogo de ontem, falando um pouquinho agora da parte do Palmeiras, do time derrotado, né? O Palmeiras buscava um tetracampeonato inédito na história do clube e depois dessa partida lá na Neoquímica Arena, o Abel foi muito questionado exatamente por esse momento agora do Palmeiras, por essa derrota. E uma coisa interessante, a coletiva de imprensa do Abel lá no estádio do Corinthians durou apenas 4 minutinhos. Foi muito rápida, ele respondeu ali 4 perguntas e a gente vai conferir o que de melhor disse Abel Ferreira depois da derrota do Palmeiras, da perda do título do Palmeiras lá na Neoquímica Arena. Pode rodar. Para quem, como alguns diziam que nós íamos estar um mês a ver esta final em casa, viemos a disputar e o jogo foi perdido, na minha opinião, no nosso jogo em casa, em função daquilo que são os 90 minutos de lá e de cá. Nós perdemos esta eliminatória em casa aqui, foi o que foi, e parabéns ao Corinthians também. Disputamos uma final, certo? Mais uma final, certo? Pronto. O que está acontecendo é que o Palmeiras está-se a reforçar e os nossos adversários também, e que não vamos ganhar sempre, portanto dar os parabéns ao nosso adversário. Eu já falei isso várias vezes, que não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre a ganhar, como foi. Infelizmente hoje não fomos tão felizes como poderíamos ter sido, mas o futebol é isto, e seguimos. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Eu achei elegante isso que ele falou. Tem que dar parabéns pro Corinthians mesmo. E o Palmeiras está chegando às finais aí. Sempre um ganha e um perde. É assim, isso é do jogo. E do Veiga, que você estava falando que ele não bateu bem e tudo mais. Ó, o Veiga foi responsável por 42% dos gols do Palmeiras. Isso é pouco, seu Alex Miller? Não, outra coisa, pênalti, não falei fez dele. 7 assistências, marcou 2 gols, participou de 9 dos 21 gols que o Palmeiras fez nos 14 jogos que ele jogou. E eu gosto pra caramba do Veiga. Foi mérito do Hugo, ponto final. Bom, vai querer falar do quê? Ligeirinho, ligeirinho, você me citou. Ó, seguinte. Tem nada. Daqui a 15, 20 anos, nós vamos olhar para os tempos de hoje e vamos falar, Rafael Veiga foi um dos maiores jogadores da história do Palmeiras e com razão. Isso não impede de ele viver bons e maus momentos. Já faz um bom tempo que o Rafael Veiga não atua no nível que ele pode atuar. Por isso que a cobrança em cima dele é maior do que em cima dos outros. Ô, porque Alex, é quem pode mostrar mais. Não consegue ficar não consegue, eu sei todo disso. 100%, Mas a nossa Alex. eu sei que não. Eu concordo com isso. É muita pressão. Eu concordo com isso. É o desgaste físico, Mas, psíquico. Michele, eu concordo com isso. É o Veiga. É o Veiga. Gosto pra caramba. É um gigante, eu também gosto. Mas não é por isso que a gente não está aqui para analisar que ele está nesse momento de oscilação. Faz tempo que ele não tem no momento ruim ele faz 42% dos gols, 7 assistências e marcou 2 gols, 9 dos 21 gols. O Veiga é gigante. Isso é o ruim. O Veiga Imagina é no gigante. gol. O Veiga é gigante. O Veiga é gigante, mas ele é o responsável por todas as bolas paradas, então é óbvio que ele vai ter mais assistências do que os outros. É claro que ele vai perder o pênalti, porque é ele que bate o pênalti. Claro, porque é o que bate melhor. Então. Por isso que ele é bom. Só erra quem bate. Eu também acho. Aqueles que se escondem e não estão batendo não vão perder, aí é mais fácil. Exatamente. Tá. Mas isso não impede a gente de analisar o que está acontecendo e de falar que o Veiga não vive o seu melhor momento. E não é de hoje, já faz um tempo que ele não... O próprio Abel Ferreira, na penúltima coletiva, cobrou o Veiga no ar. Não gostei que ele fez isso. Mas é porque ele não estava jogando bem. Se escondeu no jogo contra o Corinthians na primeira partida. Não deu nada. Aí vem o empresário do Rafael Veiga, né? Só ele não. Dá uma declaração inoportuna, fora de contexto, falando que no meio do ano ele pode ir embora, que já teve chance de ir, mas é que ele quis ficar, mas vamos ver no meio do ano. Numa semana de final... Você acha que ele tem que ir? Eu acho que ele tem que jogar e cumprir o contrato. Eu não acho que o Veiga tem que ir embora do Palmeiras, tem que cumprir o contrato. Eu não acho que o Veiga tem que ir embora do Palmeiras. Quero ver arranjar um jogador nessa altura. O que precisa ter uma sombra pra ele. Depois vai embora do Scarpa. O Scarpa. O que aconteceu com o Scarpa? Foi o melhor do Campeonato Brasileiro quando ele jogou no lugar do Veiga. E depois? Ele quis realizar o sonho de jogar na Europa. É, porque ele quis realizar o sonho de jogar na Europa. Então, realizou o sonho aí, ó. E tá arrebentando no Atlético, é o melhor jogador do Atlético. Tá lá, Marigão, aqui não fala nele. É o melhor jogador do Atlético. Aqui não tá falando nele. Claro que não tá, que ele é em Minas. A gente Desde 2020, o Veiga marca no mínimo 18 gols por temporada. Um beijo a Cássio. Eu sei. Veiga,
Eu adoro o Veiga também, pelo Um amor de abraço Deus. pra você. Ele é demais, eu O gosto Veiga tá na muito história. dele. É gente boa, tá na história. O Veiga tá na história, sem dúvida. Ele também gosta de você, Um Veiga. dos maiores. Tem que O encher Veiga um tá pouco aqui, ó. Mas vai ter que analisar. né? Agora o atacante Thales Magno abriu as portas da casa dele hoje para nossa equipe do Gazeta Esportiva, ainda naquele clima de comemoração. Cadê, Pacheco? O clima de comemoração? O jogador falou com o repórter Salazar. Dá uma olhada. Thales. Eu. Que horas você foi dormir? 6 horas. O que você ficou fazendo até 6 horas? Mano, chegamos em casa, era 3h30, não era? 4 horas. Fiquei 1h30 aqui resenhando com o pessoal, tal, minha família toda. Aí tinha mais gente aqui, meu pai tava aqui também, já foi embora. Aí fui pro quarto 5h45 e olhando pro teto, nada de dormir. Aí fui dormir umas 6 e pouca. Teve algum momento durante essa campanha de Campeonato Paulista que vocês, ou você mesmo individualmente, começou a sentir, falou, tô achando que dá pra gente aqui? Caímos na Libertadores, mas jogando bem. Quando a gente fez 2-0 dentro de casa, se tivesse 10 minutos a gente poderia virar aquele jogo. E naquele momento difícil, a torcida, um jogo antes estava cobrando muito, mas naquele momento que a gente foi desclassificado, eles aplaudiram o nosso empenho, porque naquele momento a torcida poderia cobrar o que fosse a nossa eliminação. Teriam razão. Teriam razão. Poderia xingar, poderia fazer de tudo. Mas eu acho que naquele momento que a gente foi saudar a torcida e que todo o estádio bateu palma e nos aplaudiu, e a gente olhou pra cara do outro, a gente viu que naquele momento, acho que foi o momento chave pra gente conseguir o Paulistão. Quando vocês souberam que a final seria Corinthians e Palmeiras, como é que foi a resenha entre vocês? Eu digo entre vocês mesmo, sim, né? Sim. Ali dos jogadores, e como é que foi essa preparação para essa final? Cara, então ali a gente, quando descobrimos isso, acho que a gente já tinha virado a chave, já sabia a maneira de jogar contra eles. Diferente do São Paulo, que eu acho que o último jogo contra eles a gente não foi tão bem. Contra o Palmeiras a gente tinha vindo de umas vitórias, um empate na casa deles, então a gente estava muito confiante. A gente treinou muito contra o Palmeiras, todo esse período de treino, essa semana sem jogo, a gente treinou o terceiro homem. Foi o que a gente treinou. Com tudo, aquecimento, posse de bola no coletivo, terceiro homem. Se eu dou um passe pro meu centroavante ou pro um volante, ele tem um toque para achar um companheiro de livre. Então é 1-2, porque o Palmeiras marcava 1 contra 1 o campo inteiro. E aí foi o nosso treinamento a semana inteira. E aí foi falado, cara, vamos igualar na vontade, na força de vontade, na garra, porque com a bola no pé a gente vai conseguir fazer um gol, vai conseguir superar. Então eu acho que esse jogo contra o Palmeiras a gente estava muito bem confiante, muito bem trabalhado. Ramon Dias e Emiliano Dias. Quem que é o técnico do Corinthians? É o Ramon, mas pela idade eu acho que o Emiliano é mais participativo no dia a dia, né? No treino, se tiver um treinamento de falta, o Emiliano treina com a gente, bate falta. Se tiver de pênalti, ele bate pênalti. Eles tentam transformar um ambiente difícil no mais leve possível, né? O Ramon é muito no sentido de como ele foi um jogador excepcional, de dentro de campo, né? Se tu ataca um espaço no momento ruim, ele para o treino e fala, então, você tem que mexer o corpo assim, para ter esse espaço assim. Então acho que o Ramon é mais disso e o Emiliano é mais do acalmar, porque é mais jovem também. E o que esperar do Corinthians? Essa qualidade individual de cada jogador, que temos um elenco extremamente bom, e essa garra, essa vontade de ganhar, né? E como todo clube tem perdas de jogos, vitórias, empates,
Eu acho que vamos ter também isso, mas não vai faltar vontade da gente, não vai faltar alegria dentro de campo e vontade de vencer. Mesa redonda de domingo, tá Marcelo Bazejo, certo, Bazejo? Estaremos lá. Alex Miller, Renato Tortorelli, Facincani e toda a grande equipe do nosso programa. Pessoal, um beijo, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, vai Corinthians! Tchau.